Perfeito. Vamos a Brasília ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, que tem mais detalhes sobre o anúncio dos novos nomes de ministros. Bruno, boa tarde. Carlos Fávaro anunciado como ministro da Agricultura e Pecuária. Falou por aí? Esse acordo é um acordo antigo, na verdade, né? Havia uma expectativa de ser anunciado antes da campanha, no primeiro turno, em São Paulo. Teve uma reunião com Geraldo Alckmin, também com Luiz Inácio Lula da Silva, e que, de fato, se conseguisse essa vitória, o nome de Carlos Fávaro seria, então, ministro da Agricultura. Eu não sei se a equipe consegue já recuperar essa fala. Eu fiz uma conversei rapidamente com o senador Carlos Fávaro aqui, após essa fala, ele ser indicado ministro da Agricultura, ele muito otimista, e eu fiz um questionamento se ele vai conversar com o agronegócio, que hoje está claramente dividido, né? Já que o estado de Mato Grosso é um estado muito importante, é o estado que é o centro do agronegócio, lá nos municípios entre Sinop, em Sorriso, que é o agronegócio raiz realmente, toda essa discussão. O senador é do estado de Mato Grosso, mas existe uma clara divisão do agronegócio. Alguma parte está com o Jair Bolsonaro, atual presidente da República, e outros se colocando como representantes do agronegócio ao lado do governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que vai conversar sim com esses nomes, com o agronegócio como um todo, até porque é importante. Só para a gente relembrar a história de Carlos Fávaro, ele foi vice-governador de Mato Grosso, ele também esteve à frente da AproSoja no estado de Mato Grosso, que é ali importante associação dos produtores de soja, do agronegócio, tem uma influência muito grande, e essa saída de Carlos Fávaro da AproSoja lá no estado de Mato Grosso acabou não sendo uma forma harmônica, rompeu algumas relações, e com quem eu já conversei agora após essa indicação de Carlos Fávaro, eles não estão otimistas com esse resultado e não se sentem representados. Isso foi o que eu ouvi de alguns nomes ali já no agronegócio. Então, essa repercussão do nome de Carlos Fávaro, que chega se colocando como representante do agronegócio, alguns nomes não aceitam e não se sentiram representados. Então, a gente vai aguardar como será essa resposta nos próximos dias no meio do agronegócio, com a indicação do novo ministro, o nome de Carlos Fávaro, que ficou uma incerteza, né? Se ele seria indicado ou não. Gilberto Kassab interviu diversas vezes a fim de resgatar a lealdade, o compromisso de Lula em honrar, em indicar o nome do ministro da Agricultura. Então, esse é um resumo. Alguns minutos após a indicação, isso tudo já acontece no meio do agronegócio, viu? Obrigado, Bruno. Nós estamos aqui surpresos porque ele rompeu várias alianças com o pessoal do agronegócio e talvez seria o nome mais popular para assumir essa pasta. Mas o próprio pessoal da agricultura não enxerga ele com os bons olhos. É isso que você apurou por aí, né, Bruno? Exatamente, essa é a informação que eles esperavam, que surgisse uma conversa antes de indicar um representante do agronegócio de fato, que tivesse uma conversa, harmônica, na verdade, com algumas sugestões, o que os produtores entendiam em ser uma representação. E aí, quando surge o nome de Carlos Fávaro, de um lado, como eu disse, eu fiz um questionamento, né, que está claramente dividido o agronegócio hoje. Ele disse que vai resgatar a confiança, tentar uma conversa de fato, de forma geral. Só que com quem eu já conversei do meio do agronegócio, já me disseram exatamente isso, que o senador que foi indicado agora não representa o agronegócio. Isso diretamente no estado que é referência, que é o estado de Mato Grosso, que é o celeiro aí quando se fala sobre soja, algodão, fala de milho também, e que tem lá no estado de Mato Grosso o rei do soja, que é o senador, ex-governador, ex-ministro Blairo Maggi, que está nessa indicação de Carlos Fávaro também. Então, está muito claro uma ruptura e uma divisão no meio do agronegócio a partir de agora, viu?
Olha, só nos resta aqui torcer para que dê certo, porque nós não temos outra solução, que não temos outro caminho a seguir a não ser esse. Mas algo que começa errado tem uma grande probabilidade de terminar errado também. Quando não é unânime dessa forma, a gente já começa a se questionar, né? Porque o povo brasileiro, ele quer de fato alguém que represente, alguém que o represente em todas as esferas, principalmente no agronegócio, que é um dos nossos carros-chefes aqui no Brasil. Bruno, eu vou seguir com a mesa aqui, agradeço por você estar ao vivo aí, trazer essas informações. Eu sigo daqui. Obrigado. Bom... Torcer para que a fiscalização seja feita, né? Que tipo de fiscalização que você se refere, Marcele? Porque o agronegócio é um dos carros-chefes aqui do Brasil. Sim. Tudo aqui passa pelo agro. E quando a gente tem um nome que já não é um nome onde os próprios agrônomos, o pessoal da agronomia já acha que é um nome que não é o real, a gente já começa a ficar preocupados, você não acha? Sim, a fiscalização como um todo, né, de todos os nossos novos governantes, né, para que agora reine a paz social. Ô, Holliday, eu vou passar a pergunta para você. Ministério da Agricultura, a menina dos ovos de ouro, a galinha dos ovos de ouro aqui do Brasil, está na mão de Carlos Fávaro. Talvez, para quem não sabe, para quem está em casa, vendo o currículo do Carlos Fávaro, ele sendo uma pessoa regional, né, uma pessoa do Mato Grosso, uma pessoa embasada dentro da agronomia, mas entre os próprios, ele não é unânime. Já é de se causar espanto ou não? O Rodolfo, realmente é de se causar espanto, porque o Lula deveria, neste momento, pelo menos era o que ele dizia na campanha, né, buscar alguém que unisse o país. Não é lá o slogan que eles estão pensando, união e reconstrução, mas de fato não é isso que a gente está vendo nesse ministério que ele está montando a partir de agora. Inclusive, é importante olhar não somente para o Carlos Fávaro em si, mas para a sua indicação. Ela vem do PSD, que é liderado hoje, praticamente o dono do PSD hoje, é o Gilberto Kassab, que é um político astuto, né, experiente aí na história do nosso país. E o Kassab, que está tanto na base de governo aqui em São Paulo do Tarcísio, que é um governo de direita, quanto do Lula, que é um governo de esquerda. Ou seja, o que interessava ali mesmo para o Kassab, para o PSD, não é tanto a aceitação da agricultura, do setor agrícola em relação ao seu ministro, mas o fato do Lula cumprir com a sua palavra e dar um ministério ao PSD, e foi isso que aconteceu. O fato dele vir do Mato Grosso já dá uma aliviada um pouco, porque o Mato Grosso é um estado que tem uma forte presença agrícola, mas também um estado que tem forte presença do eleitorado de Jair Bolsonaro. Então ele busca alguém naquele estado que é do PSD na tentativa de, digamos, amenizar o impacto. Mas fato é que a maneira como o PT enxerga a agricultura em si mesma não agrada os agricultores. Veja, o próximo ministro da Agricultura vai ter que lidar com as vontades do MST. Isso para não dizer se submeter às vontades do MST. E é evidente que conciliar essas duas coisas, produção e invasão, não vai ser nada fácil. Daniela, a pergunta ainda vai girar em cima dessa pauta da agronomia. Olha, Rodolfo, foi muito bem explicado aqui pelo Holliday, mas para além disso, quando a gente vê essa questão do cenário, não só tentaram pegar esse nome que vem do PSD para aplacar um pouco os ânimos, algo que não ocorreu simplesmente porque este nome, na verdade, ele foi um apoiador da campanha do Lula. Portanto, quando nós vemos o agronegócio não quis apoiar a campanha do Lula, né? Então, nós, obviamente, vamos ver este choque, né, de visões, porque o agro, naturalmente, não apoiou, como bem colocou aqui o Holliday, a estratégia petista e como os petistas enxergam a questão da agricultura aqui no país. E, além disso, cabe resgatar também que ele teve o aval de Blairo Maggi, que é uma força muito importante, não só da agricultura aqui no país, como também uma força política muito forte. Então, a gente vê todos esses nomes confluindo para tentar trazer este novo ministro da Agricultura. Agora ele vai ter um desafio muito grande, que obviamente vai ter um choque com o agronegócio aqui no Brasil, mas nós esperamos que ele consiga ultrapassar, né, determinados preconceitos dos petistas com relação ao agronegócio e consiga avançar adequadamente sem colocar empecilhos para os negócios aqui no país.
Olha, eu vou fazer uma analogia com uma história bem famosa que começou lá atrás. Tentem entender vocês todos aqui. Os romanos, eles pegavam pessoas de certas regiões e colocavam aquelas pessoas para cobrar impostos. Eram chamados de publicanos. E esses publicanos não eram aceitos pelas pessoas regionais. Eles eram odiados. Porque normalmente eram anunciados os publicanos que falavam outras línguas, que sabiam ler e escrever, que sabiam fazer ali a contabilidade, sabiam fazer contas. E essas pessoas se destacavam e eram colocados ali com os romanos como publicanos. Eles eram odiados. Eu vejo hoje o governo do Lula sendo instaurado, eu fico imaginando, será que esses publicanos têm de fato o embasamento que naquela época se tinha? Porque para você cobrar um imposto, você tinha que no mínimo saber ler e escrever. Saber fazer conta. Quando a gente vê um ministro sendo anunciado, a gente fica perguntando, será que esses ministros têm noção do que eles estão fazendo ali? Colocaram uma indígena, mas será que esse indígena sabe comandar um ministério para o povo indígena? Olha, ninguém melhor que um indígena para falar a língua do indígena, mas talvez, será que colocar lá? Olha o que está sendo levantado aqui, eu falei agronegócio, mas é agricultura, né? A pasta. Então, colocaram um cara aqui chamado Carlos Fávaro, um ministro, que não está sendo aceito pelo seu próprio povo. É de se estranhar. Parece que está apagando as luzes dessa peça teatral chamada Política 2022 e o Lula precisava, de fato, apresentar o último ato. Então ele pegou pessoas e falou, não tem tu, vai tu mesmo. E parece que ele anunciou os 16 ministros assim. Lógico, nós vamos decorrer aqui ao longo do programa com outros nomes também que eu achei assertivo para a pasta. Mas nesse momento o que está sendo discutido aqui são pessoas que não são unânimes. Mas também tem um detalhe, Rodolfo, que é o seguinte, é muito difícil o Lula conseguir encontrar alguém que seja aceito no meio da agricultura, até pelo próprio discurso que ele teve durante a campanha. Ele disse que os agricultores estavam querendo destruir a Amazônia, disse que os agricultores eram, na verdade, fascistas, bolsonaristas radicais, disse que os agricultores eram antidemocráticos, disse que os agricultores queriam queimar todo o país. Quer dizer, ele ofendeu a agricultura ao longo de toda a sua campanha. Todas as pessoas que poderiam minimamente representar de forma ideal esses interesses, esse ambiente, acabaram se afastando, evidentemente, dessa campanha, porque não querem sujar as mãos nesse governo que não respeita, veja, aqueles que trazem comida para a mesa dos brasileiros. Perfeito. Olha, o futuro ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comentou os planos para o setor no próximo governo. Vamos ouvir? Investir na agricultura de carbono neutro, de carbono zero. É investir em programas, isso já está validado pelo presidente Lula, criar um programa junto com o presidente do BNDES, a Luiz Mercadante, para financiar a conversão de pastagens degradadas em áreas de produção. Isso você tira a pressão sobre o desmatamento e aumenta a nossa produção. Aqueles que quiserem fazer o que é certo, fazer o bem para a agricultura, fazer o bem para o meio ambiente, vai ter portas abertas para dialogar e a gente possa trabalhar junto. Já dá para dizer que o agro está fechado com esse governo? Eu acho que é um bom passo. As pessoas de Beio do Agro têm certeza que serão bem atendidas. Olha, essa entrevista foi dada agora há pouco para o nosso repórter Bruno Pinheiro, que está lá em Brasília. É impressão minha ou eu ouvi ele falar ali de um nome? Vocês ouviram também ou não? Vocês ouviram alguma coisa? Não? Ok. Então acho que só eu ouvi o que ele falou ali, quando ele falou de mercadante. Sim. Você ouviu também ele falando de mercadante, ou seja, o agronegócio, o BNDES, será que vai ter alguma ligação aí, Nelson Kobayashi? Tomara, né? Muito melhor emprestar dinheiro do BNDES para os agricultores do que para Venezuela, para Cuba. Então, tomara que sim, a gente espera... Isso sim seria uma surpresa. Mas vale a pena dizer, o Holliday já disse aqui, o que eu também diria, que não tem como as pessoas do agro apoiarem ou ficarem felizes aí com qualquer indicação de alguém que tenha apoiado o Lula e que seja do agro, porque não teve. O agronegócio todo foi unânime, é só você ver aí o índice de votação do presidente Bolsonaro nas eleições no Centro-Oeste. Todo mundo do agronegócio apoiou e votou no presidente Bolsonaro. Então, seria muito mesmo difícil ter alguém que agradasse, que fizesse parte aí da base aliada, enfim. Até porque, se você pegar, por exemplo, um exemplo aqui, um símbolo do que o Fernando Holliday trouxe aqui, se você pegar no último debate do primeiro turno, quando o presidente Lula foi fazer uma pergunta e que tinha que ser sorteado ali um dos temas, o tema sorteado,
na televisão foi agricultura. E sabe sobre o que ele perguntou? Sobre desmatamento. Então, na cabeça do presidente Lula, agricultura é desmatamento, agricultura é queimada na Amazônia. Ele não sabe o poder que a agricultura gera para o país de economia, de emprego, de renda e principalmente de comida na mesa, de arroz, feijão, soja, milho. Milho, enfim. que eu amo milho. Pois não é. tem milho, soja. A proteína da soja é uma das melhores. E não só no Brasil, ultimamente, nos últimos anos a gente tem visto a agricultura do Brasil alimentar o mundo todo. Veja aí como tem sido a exportação da soja e de todos os outros elementos da agricultura. O amendoim, por exemplo, lá na minha região, lá de Tupã, de Bastos, que exporta bilhões e que gera uma centena de milhares de empregos. Então, assim, a agricultura é uma pasta muitíssimo importante. Eu quero fazer só um comentário aqui, que a indicação veio do PSD, como bem disse o Holliday, Kassab, né? Pelo Kassab, que pleiteou mais uma vaga nos ministérios por uma questão aí de igualdade. Ele viu que o MDB ia ter 3 ministérios, a Simone Tebet, o Jader Filho e o Renan Filho, e ele falou, não, a gente também tem que ter 3. E aí ele pleiteou 3. Ficou aí com a agricultura, com a pesca e também ficou com Minas e Energia. Todos os ministérios estratégicos, né, que nomeiam milhares de cargos aí para muitos penduricários no governo. Quero falar também de Minas e Energia, mas vou passar... A Dani está aqui aflita para falar sobre isso aqui. Por favor, o tempo é seu, Dani. Eu estou sim, Rodolfo. Nelson, se nós repararmos agora na fala do próximo ministro, né, da Agricultura, você vai ver que ele está simplesmente consolidando este discurso relacionado ao desmatamento que veio do Lula, não é? Quando ele próprio perguntou sobre a questão da agricultura, ele ficou focado ali na questão do desmatamento. Quando nós resgatamos aqui o último discurso, né, que ele acabou de fazer, o próximo ministro, ele fortalece esta narrativa do desmatamento e algo que me preocupa, porque ao invés de ele fazer um discurso agora, trazendo o agronegócio, né, e mostrando que não, nós vamos trabalhar juntos para fortalecer o agro, ele já traz um discurso de confronto. Então, nós temos de tomar bastante cuidado, porque é uma área estratégica para o nosso país e me preocupou bastante a fala do ministro. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Holliday, mas eu vou deixar você terminar, porque eu vi que você quer pegar uma certa carona no que a Dani falou, ok? Pode fazer. Não, muito rápido. Okay. A gente está lendo aqui no GC embaixo, né? Pessoas de bem do agro serão atendidas. Preocupa saber o que é, na cabeça do próximo ministro, pessoas de bem. Né? Será que pessoas de bem são pessoas que apoiam ele? Será que pessoas de bem são pessoas que sejam, né, compactuantes com as ideias dele? Acho que quaisquer pessoas deveriam ser atendidas, né? Se o pleito for plausível. É uma preocupação. Levando em consideração que todas as pessoas são do bem. Levando em consideração que todas as pessoas são do bem. Até que se prove o contrário. Mas vamos lá. Porque ele faz essa coisa separatista, porque ele fala que vai dirigir a campanha dele, a política, pro lado esquerdo, pro meio e pro lado esquerdo. Entende? Então, onde estão... Será que no lado direito não existe pessoas do bem? Eu já falei aqui, todo lado político é bom. O lado esquerdo tem a sua importância, o lado direito tem a sua importância e o centro tem a sua importância. Basta a gente estar aqui falando sobre ideias, não sobre pessoas. E o que é o que a gente está fazendo nesse momento. Eu quero fazer uma pergunta para você, Fernando Holliday. Lembrando que você é professor de história. Isso. Eu queria que você lembrasse a todos nós de como estava a agricultura em 2003, no primeiro mandato, e como que ele deixou, como que o PT deixou já em 2016 com a Dilma Rousseff. Olha, Rodolfo, a agricultura, não só a agricultura, como a economia nos primeiros governos Lula, tiveram bons resultados. Evidentemente que o Lula tenta vender isso como se fosse mérito próprio dele, né? Como se ele tivesse feito a agricultura crescer, mas na verdade não foi. Foi a época do boom das commodities, isso é, o cenário internacional estava muito favorável à economia naquela época, o mundo estava querendo comprar do Brasil e nós estávamos exportando muito, exportando soja, exportando milho, exportando
diversos alimentos para diversos países do mundo. Estados Unidos, China estava crescendo muito naquela época, a própria Europa também estava consumindo muito mais do Brasil, e isso fez com que a nossa economia tivesse um boom. Mas agora, neste momento que ele vai assumir, o cenário é completamente outro. Inclusive, agora sim, de verdade, nós vamos ver o Lula sendo testado, a sua capacidade de gestão sendo testada. Porque o que se anuncia é a vinda de uma recessão nos Estados Unidos. A inflação lá nunca esteve tão alta, beirando os 8%, ali por volta dos 7% e tanto. Os juros aumentando cada vez mais nos Estados Unidos. A China prestes a entrar em um colapso também por conta do coronavírus. Inclusive agora, mesmo com a nova onda de Covid, os empresários chineses estão chamando todo mundo para voltar ao trabalho, independente da doença, independente do que está acontecendo e independente das políticas de Covid-0 lá na China. Ou seja, tudo indica que o cenário internacional, principalmente entre o final de 2023 e o cenário de 2024, vai ser muito ruim, vai ser quase catastrófico. E aí, evidentemente, a nossa agricultura também vai sofrer. É por isso que é importante o ministro da Agricultura responder de forma muito direta como ele vai lidar com a ala ideológica do PT dentro desse governo. Porque uma coisa é o MST ao longo do governo Bolsonaro, onde não tinham força política, onde não tinham dinheiro, onde as invasões estavam sendo desincentivadas. Um outro cenário será, a partir de agora, com o Ministério da Agricultura, que vai ter que lidar com o aumento de invasões, isso necessariamente vai acabar acontecendo, e com um discurso de que nós precisamos de uma reforma agrária, mas uma reforma agrária que beneficie os militantes de uma determinada parcela da esquerda associada a esses movimentos. Isso ele precisa responder, porque o cenário lá fora não vai ser nem um pouco favorável. Holliday, com tantos nomes conhecidos sendo anunciados, a maioria com polêmicas, podemos dizer que pode se comprometer alguma credibilidade do mercado agro? Ou não podemos falar assim? Eu volto a pergunta para você. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre a sua própria pergunta? Sim. Acredito que com tantas polêmicas, tantos enunciados diferentes, é possível realmente há alguma... podemos dizer, comprometer a credibilidade do mercado agro com tantos nomes, renomes, né? Então, cada um com a sua política, cada um com a sua atuação. É possível que tenha, mas acho que com tantos governantes é possível alinhar.